Olá, pessoal. Saudações a todos. Essa é uma explicação que me pediram, tá? Porque o pessoal sabe que eu sempre costumo colocar a questão do Fibonacci nas explicações de análise. E a gente já viu, aqui no canal já falei várias vezes, que o túnel de Vegas, ele nada mais é do que uma média de 200, onde eu tenho, né? Cada canalzinho que ele vai formando aqui, ó, é um canalzinho que vai se abrindo em expansão de Fibonacci. O pessoal tem me perguntado muito, especialmente quem não faz parte do nosso Master Group. Tá? Então hoje eu vou fazer a explicação e vou utilizar o retração de Fibonacci para explicar também alguns pontos, tá? E eu gostaria que você aproveitasse para tirar dúvida, deixasse comentários e tal. O pessoal do Master Group que está comigo na sala aqui pode fazer as perguntas em áudio depois também. E eu faço questão de trazer isso para o YouTube e deixar público, tá, pessoal? Porque eu sei que tem muita gente me pedindo isso em off e pedindo essa explicação e como é que eu usaria, no caso, para fazer as operações de longo prazo, as operações embasadas no gráfico semanal e embasadas em operações position trading, né, operações longas, né, gerenciadas por nível de margem, sem stop loss, etc. Eu quero que vocês percebam que eu tenho aqui duas vendas executadas com um take profit aqui em preço médio estabelecido, mas eu não quero induzir ninguém a nenhuma ordem nesse momento. Eu quero que vocês entendam o conceito da expansão de Fibonacci. Primeiro, com relação à sequência de Fibonacci, né, vale salientar, gente, que esse matemático que compilou essa teoria da matemática, que é muito interessante, tá? Ela é observável em vários elementos naturais. Você tem a sequência de Fibonacci, até as proporções, né, áureas que são decorrentes disso, são observadas no átomo, nas galáxias, nas plantas, nos órgãos do corpo humano, e etc. Né? Então, esse matemático ele ficou reconhecido por ser quem compilou isso, quem dedicou a vida a estudar esse aspecto, e tanto é que a sequência recebeu o apelido dele, né, que é o Fibonacci. Só que ela é uma sequência única na natureza, em linhas gerais, né, é bem simples de entender, ela é a soma dos outros dois elementos, então, por exemplo, eu tenho um, aí depois dois, depois três, o próximo número é a soma do 3 com 2, que é 5, aí o próximo número, a próxima ocorrência nessa sequência é a soma dos dois anteriores, 5 e 3 vem 8, e assim por sucessivas recorrências, você vai vendo que ela vai se expandindo, ela se expande ao infinito e ela gera uma proporção que os cientistas observaram que essa proporção ela é recorrente em vários elementos da natureza, ok? No mercado financeiro, os analistas gráficos, os analistas técnicos, eles já começaram a perceber que essas proporções ocorrem também no comportamento de oscilação dos preços dos ativos. Por incrível que pareça, e por alguma mágica da natureza que a gente não consegue explicar direito, a não ser por um paradigma matemático, foi observado que no mercado financeiro essas mesmas proporções ocorrem, tá? E foi criado, então, a partir do túnel de Vegas, a expansão desses canais, mantendo a própria sequência de Fibonacci. Então, você tem ali os 5 seguido de zero, 8 seguido de zero, assim por diante, né? Ficando 50, 80, 130, assim por diante. E eu coloco aqui os níveis até o 20º nível. Pode fazer, na verdade, é infinito, né? E ele vai compor o gráfico nesse sentido. Os níveis de Vegas, eles vão apresentar para você, ó, pontos onde o preço ele acaba sofrendo resistências naturais. Olha aqui, ó. Então ele bate naquela região e volta. Tanto resistências quanto suportes naturais, ó. Então é perceptível que quando o preço de algum ativo ele consolida, ele respeita os intervalos desses canais. E é por isso que nós utilizamos os canais de Vegas como referências de entrada ou saída de posição. Ok? E se você pegar o gráfico e for para trás, por exemplo, né, deixa eu tirar aqui, ó.
Se você pegar o gráfico e for para trás, por exemplo, você vai ver que na história de oscilação de preço, ele sempre respeita os canais e as suas subdivisões. Então, ele sempre vai respeitar ou 50% do canal, ou 61,8, ou a base, ou o limite, dependendo do caso. Então, em alguns momentos, ele está nos 50% do canal. Sempre assim. E é interessantíssimo como essa particularidade vai se repetindo no decorrer do tempo, no decorrer da história, e a gente observa muito bem como isso acontece. Então, quando você usa um gráfico de longo prazo, por exemplo, você percebe que essas regiões de negociação são respeitadas de uma maneira muito mais intensa. Só que essa mesma particularidade acontece nos gráficos de curto prazo também. Num gráfico de M15, de M5, quando você percebe, você vai ver acontecendo da mesma maneira, os 50% de distância do canal, ok? E você vai perceber que esse padrão ele é repetido o tempo todo, né? Olha lá, a pontinha vai lá nos 50% e volta. Depois ele abre acima, respeitando aqui o limite do canal anterior. Então, todos esses elementos acontecem em todos os times frames. Tiago, então tu quer dizer que eu posso usar o Vegas para operar em qualquer time frame? Exatamente, você pode operar com o túnel de Vegas em qualquer time frame. É claro que você deve levar em consideração que quando você traz para um time frame menor, mais elementos de exposição à volatilidade você está tendo. Por quê? Porque aí quanto mais você descarrega para o intraday, mais brusco e volátil a oscilação fica. E aí, obviamente, que as variações de preço são menores e mais exposição ao risco você tem. Ao contrário, quanto mais você descarrega para o longo prazo, mais esses elementos são perceptíveis e notórios e você consegue ajustar o teu risco em cima dele. Só que muita gente, por desconhecer, por exemplo, o Vegas, ok? Utiliza, por exemplo, um artifício que o MetaTrader já traz, que é o indicador retração de Fibonacci. Ou seja, ele é baseado no Fibonacci e ele serve também para desenhar para você esses níveis de expansão. Quando eu utilizo o Vegas aqui, eu gosto aqui que eu já tenho o template pronto, ele já traça para mim a expansão a partir da média de 200. Só que às vezes o cara ele gosta de scalpear de forma intraday, no D1, por exemplo, que é talvez o menor time frame que eu utilize aqui para as minhas operações práticas, tá? Em alguns casos até olho os menores, mas eu sou um position trader. E é isso que eu gosto de referenciar na minha prática pessoal. Então, no D1, é muito notório esse indicador que eu vou mostrar hoje. O pessoal me pergunta, Tiago, como é que eu posso, então, usar a retração de Fibonacci para talvez fazer aquela manobra que você ensina, olhar a volatilidade histórica no Vegas, tá? No W1. Ah, afastou da mediana, então aqui eu vou vender, né? Inclusive eu tenho com vendas aqui estabelecido, né? Porque ele tende a buscar essa volatilidade histórica aqui, ele tende a buscar essa média, ok, isso eu já sei, já aprendi contigo e tal, mas como é que eu posso fazer no curto prazo para fazer reentrada, para fazer preço médio, para fazer outros elementos? Então, é assim, ó, existe um indicador inerente do MetaTrader, você não precisa comprá-lo, pagá-lo, nada disso, ele já está aqui, ó. Se você for ali, ó, em inserir objetos e buscar aqui, ó, Fibonacci, todos os indicadores que são baseados nessa teoria já estão ali organizados para você. Em outras oportunidades, eu vou falar dos outros indicadores que estão aqui e até trazer para o YouTube para deixar aqui como referência para você pesquisar. Então, já dá uma força para o canal e se inscreve aí, ok? Dá o like, compartilha, me ajuda a divulgar essas informações. E o indicador que eu vou falar hoje é o retração de Fibonacci, esse primeiro. Basta você clicar aqui, ó, e aí o que você faz? Você pega o ponto mais alto do gráfico, vou até aumentar um pouquinho o zoom aqui, ó, para você poder verificar comigo. O ponto mais alto do gráfico, ele praticamente encaixa naquele nível de Vegas lá em cima, ó. Seguro e arrasto até o ponto mais baixo onde ele faz a consolidação, ó. Aí é importante eu trabalhar
né, o conceito de consolidação e arrasto para frente, ó, para abrir os indicadores ali, ó. Você está vendo que ele vai traçar linhas automaticamente para mim e vai colocar os percentuais da sequência ali, ó. Pronto. Quando eu solto, ele fixa. Eu vou tirar o Vegas aqui, ó, e deixar só o Fibonacci. Pronto. Depois que eu fiz isso no gráfico semanal, eu posso trazer para o H1 que ele está montado, ó. Isso pode gerar para vocês uma substituição prévia do Vegas para te assinalar, talvez, elementos de sobreposição para te ajudar nas referências de entrada e saída. Olha como é que está o comportamento desse par nesse exato momento. Eu tenho lá em cima o topo fundamental da consolidação, aqui embaixo o fundo fundamental da consolidação. Lembrando que consolidação é aquilo que eu já ensinei para vocês, né, pessoal? Vamos limpar aqui, ó. Isso está no canal também, em vários vídeos aqui, né? É um conceito de price action, onde eu identifico, né, um momento onde o preço sai de um suporte, bate numa resistência, volta no mesmo suporte, volta na mesma resistência anterior, volta no mesmo suporte, fazendo o padrão harmônico, um M, ó. A teoria é que o preço, quando ele passa aqui, ele vai voltar para a mediana desse canal. Tá? Então, essa é a teoria da consolidação. E é o que, basicamente, eu estou fazendo aqui, ó. Então, quando eu fiz a retração de Fibonacci de cima a baixo, eu estou pegando, por exemplo, a última perna dessa consolidação aqui e medindo exatamente isso. É o que eu estou fazendo na prática aqui, ó. Certo? Só que aqui... Opa, para errado. GBPJPY. Aqui. Então, só que, o que eu estou fazendo? Eu peguei, usei o W1 para traçar, trouxe para o D1, onde ele é normalmente utilizado como referência. Por quê? Porque aqui eu tenho cada candle, o movimento do dia. Então, observa que ele sai do topo e bate no fundo, então eu estou analisando a última perna da consolidação. E aqui ele começa a retração. O que é a retração? É o caminho de pullback, o caminho de retorno. E dentro do subciclo de variação do preço, ele vai respeitar esses percentuais de variação. Então, dentro do mercado financeiro, utilizando a sequência de Fibonacci e as proporções que o Fibonacci traçou, eu tenho ali, ó, 23,6% da variação do preço, da retração, né? Então, ele fez um caminho do topo até o fundo, ok? E começou o processo de retração, né? Dentro do price action que a gente entende lá, ó, ele começou esse caminho de retorno aqui, só que, claro, estou dando apenas o exemplo gráfico, não estou usando o EURUSD, eu estou usando a análise em cima do GBPJPY, que é o exemplo que eu citei aqui. Mas você pode fazer essa mesma análise em vários pares, você vai ver que ele respeita os canais do mesmo jeito, tá? A ideia aqui é entender quais são as melhores regiões de entrada para você. Por que eu vou fazer a entrada em qualquer lugar? Tá certo, gente? Então, você aguarda os pontos mais assertivos para você estabelecer a tua ordem. Então, ele fez o caminho aqui, começou a retração. Então, ele tem a primeira grande, a primeira grande resistência natural, que é em 23,6. A cada momento, quanto mais ele se afasta, se aproximando de 100%, mais ele se aproxima desse topo anterior. Então, teoricamente, mais forte é o poder dessa resistência. Se eu inverter e estiver analisando o suporte, mesma coisa. Eu posso fazer, né? Aqui eu peguei, por exemplo, um gráfico que estava no topo e tracei até o fundo. Se eu pegar o inverso, um fundo, traçar até o topo, eu inverto aqui o processo e eu analiso de baixo para cima. Né? Aqui eu estou analisando de cima para baixo. Tudo bem, então eu tenho 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, que é a proporção áurea. Observa aqui, ó, dentro do subciclo e do retorno, ele chegou ali na região de 61,8% e voltou. Ok? Quando ele voltou de novo ao 23 aqui, ó, e está voltando de novo. Tá vendo que ele está encurtando esse processo, tá? Aqui ele bateu uns 50%. Tiago, quais são as possibilidades? Até fiz uma entrada de venda aqui, ó. Quais são as possibilidades? Ele pode esticar
Opa, não é esse, esse de fora. Ele pode esticar até o 61,8 para voltar, e ele pode simplesmente retrair a partir daqui, certo? Tiago, tu tem certeza que isso vai acontecer? Gente, não. Nenhum. E esse é é o que mais deixa, principalmente quem tem toque, né? O cara odeia quando escuta isso, mas na verdade, no Forex, pessoal, não existe certeza de absolutamente nada, tá? Como é que eu sei que ele respeitou os 50% e a tendência é cair? Tá vendo a agulha aqui, ó, em cima do 50%? A agulha ou o pavio do candle representa a sombra da vela, ou seja, o preço oscilou para cima e já voltou e está abaixo. Então, não é que eu tenho certeza que ele vai cair. A certeza absoluta a gente não consegue ter. A gente trabalha com probabilidades, a gente trabalha com tendências, a gente trabalha com elementos de suposição. E dentro de um critério, você procura estabelecer as melhores chances para você, tá certo? Por que eu estou vendendo? Por conta do gráfico mensal, da volatilidade histórica e etc. Por que eu estou trazendo isso para a gente? Porque nesse exato momento, o melhor ponto de entrada foi aqui. Ok? Então, ao esse preço ele descer, essa ordem ficará positiva. Eu posso então jogar stop no lucro, posso fazer alguma outra coisa nesse sentido. E se ele cruzar o 38 de cima para baixo, eu posso reentrar aqui? Pode. E se ele bater de novo e subir, eu posso comprar aqui, por exemplo? Não. Então, por quê? Porque eu estarei contra a volatilidade histórica. Se você opera sem stop loss, se você opera no longo prazo, nunca opere contra a volatilidade histórica. Já falei isso milhões de vezes aqui no canal. Ok? Então, pessoal, eu queria perguntar para vocês aí do Master Group que estão na sala, se fica alguma dúvida, tá? Desse processo, desse indicador, né? Como é que insere, se você entendeu, se você não entendeu. Opa, onde é que tá? Aqui, Fibonacci, retração, ponto mais alto aqui, ponto mais baixo aqui. Olha lá que interessante. Não, aqui eu não, aqui eu já estou fazendo errado. Eu tenho que ir para o semanal. Olha lá, ó. Nunca esqueça, ó, vai no semanal, insere no semanal, ok? Já estava errando ali, induzindo, ó. Pronto, essa aqui é a tendência macro dele. Ajusta bem direitinho. Aí, né, foi demais aqui, bota mais próximo aqui, que senão vai passar para o D1, vai ficar muito longe aqui. E aí agora vem para o D1 para analisar. Isso aí, ó. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta que vocês gostariam de fazer? Pode abrir o áudio aí e falar, se alguém quiser. Ninguém? Bom, gente, se não tem pergunta, esse era o nosso retração de Fibonacci. Só uma pequena explicação para várias pessoas que me pediram em off aqui. Esse vídeo vai ficar público no YouTube. Considere fazer parte oficial do meu Master Group. Aí você participa comigo dessas operações de análises diárias, né? O requisito para você participar gratuitamente do Master Group é você ter conta real na mesma corretora que eu tenho parceria. O link de referência vai estar aqui na descrição. Você pode entrar em contato comigo por Telegram. Eu vou te dar todos os detalhes para você vir operar com a gente e poder ganhar aí chance de estar tirando suas dúvidas, de conquistar tua consistência. Eu fico à disposição a qualquer momento que você quiser me chamar, tá bom? Um grande abraço aí, o pessoal que assistiu. Ver se tem alguma pergunta aqui. Aqui fica uma pergunta do Éder aqui, ó. No mensal em D1 tem diferença nessa mudança de alteração, caso mudar, porque o certo seria fazer em D1 direito. Não. A questão é só. A gente sempre faz uma análise no maior e traz para o menor, tá? É uma questão de hábito. Você pode até traçar, por exemplo, no D1 tu traçaria direto aqui nessa última aqui e jogaria para H4 para analisar. Mas isso aí é apenas uma referência, porque você tem subciclos do preço, certo? Mas aí eu entraria na explicação de fractal do porquê que isso acontece, e aí demoraria muito mais tempo, tá? Então, por hoje, a gente vai ficar por aqui. Se o pessoal tiver alguma pergunta, deixa nos comentários e eu fico à disposição de todos.